Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro maravilhoso aqui no nosso canal, no Fisiologia em Detalhe. Hoje eu tenho como convidado aqui o professor Felipe Dantas, que ele é formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele tem licenciatura plena em Educação Física, tem especialização em Atividade Física aplicada para grupos especiais pela UNP, e tem mestrado em saúde coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte também, doutorado em educação física pela Federal da Paraíba e pós-doutorado em ciências da saúde pela Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, o Felipe é professor universitário do curso de bacharelado em educação física no Centro Universitário do Rio Grande do Norte e professor visitante do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus Natal, Cidade Alta. Ele atua com pesquisas ligadas à temática do exercício, envelhecimento e desenvolve intervenções em grupos de idosos nas unidades básicas de saúde do município de Natal, no Rio Grande do Norte. O professor Felipe Dantas também é o idealizador e fundador da metodologia Longevita, que seria a intervenção de exercício multicomponente aplicada aos idosos. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Muito obrigado por aceitar o convite aí para participar desse bate-papo. Eu quero agradecer, Ricardo, pelo convite. Para mim é uma alegria e um prazer estar te revendo aqui. E estou à disposição para a gente bater um papo bem legal aí sobre avaliação, prescrição de exercícios para idosos, que é hoje a minha atuação aí principal na área da educação física. Então, antes da gente dar início aqui, propriamente a entrar mesmo no bate-papo, eu dei uma apresentação formal aqui do seu currículo, mas eu queria de que modo informal que você dissesse para a gente como é que deu esse início no mundo da ciência, se foi algo que você sempre quis, se você nunca tinha ouvido falar em iniciação científica e foi descobrir de mestrado e doutorado na universidade, como é que você adentrou o mundo da ciência? Então, a minha história, na verdade, com a educação física, ela começou aí aos 8 anos de idade. Então, eu sempre fiz esporte, me encontrei no judô. Então, aos 8 anos, eu comecei a praticar judô e pratiquei até hoje eu pratico, na verdade, e foi o que me incentivou a fazer educação física. Na verdade, até eu entrar na UFRN, no curso de educação física, eu passei pelo curso de farmácia. Acho que você fez também, né, na área de farmácia, doutorado, Sim, né, Ricardo? isso. Pois meu pai, ele é bioquímico, ele tem uma clínica e ele me incentivava, na época, a dar seguimento nos negócios da família, né? E aí eu fiz farmácia, passei um semestre, 2 semestres. No terceiro semestre eu vi assim que não era o que eu queria para a minha vida. Conversei com ele e falei assim, bom, eu vou realmente fazer o que eu sempre quis, né, que é educação física. Eu sempre fui envolvido na área do esporte e sempre quis fazer educação física para trabalhar com atletas, né, de alto rendimento. Mas aí, beleza, aí fiz outro vestibular, passei e comecei a cursar educação física. Mas durante o curso de educação física, eu, na verdade, não me envolvi muito com pesquisa, porque na minha cabeça ainda era muito forte o desejo de ser campeão olímpico de judô. Era isso que me fazia acordar todos os dias e a dormir pensando nisso o tempo inteiro. Eu passei dos meus 8 anos aos meus 26 anos, dormindo e acordando, pensando nesse objetivo como o principal da minha vida. É tanto que quando eu me formei em 2006, eu recebi um convite para ser atleta do Minas Tênis Clube. Aí fui morar em Belo Horizonte. E assim que eu cheguei lá, na segunda semana, eu conheci o lutador de UFC, Vitor Belfort. Me apresentaram o Vitor Belfort, ele tinha demitido o preparador físico dele, e a gente fez uma experiência de uma semana, uma espécie de estágio, e ficamos aí a temporada toda de 2006, 2007 trabalhando. Então a gente, enfim, fiz viagens para Las Vegas com ele, para acompanhar ele no Pride, enfim, foi uma experiência muito bacana. E aí eu meio que fiquei dividido entre os treinamentos de judô no clube, com o trabalho que eu estava desenvolvendo com ele. 2007 eu participei da seletiva da Olimpíada para Pequim e perdi a seletiva, né? E aí isso foi o que realmente colocou um ponto final, porque eu pensei, peraí, agora eu tenho que refletir se eu vou querer continuar nisso ou se eu vou aqui parar para estudar, né? Voltar a estudar. E aí foi quando eu realmente decidi parar, voltei para Natal, e ao voltar para Natal, né, conheci
a minha esposa, que hoje é a minha esposa, e ela me incentivou muito a carreira acadêmica, né? Então, em 2010, 2009, na verdade, eu entrei nessa pós-graduação em Lato Sensu e comecei toda a minha trajetória que você colocou aí. E a minha paixão pelos idosos, né, tanto que as minhas pesquisas hoje são focadas no público idoso, começou com que eu vivi em casa com a minha avó. Né? Minha avó, ela teve um processo muito severo de Alzheimer, e eu vendo aquilo ali, a minha mãe sofrendo e etc., eu pensei, poxa, acho que a minha profissão tem um poder de promover benefício na vida das pessoas que estão passando por algo semelhante à minha avó. E aí conheci o professor Kênio Costa Lima, que é professor titular da UFRN, que é apaixonado por idosos, tem pesquisa nessa área, e aí pronto, juntou aí a minha sede com a vontade de beber, e aí a gente começou a trabalhar nesse contexto, e desde então, desde 2013, né, eu venho nessa pegada aí de trabalhando pesquisas, estudando o público idoso, e atendendo também na prática. Eu não fui de ficar só em laboratório, eu sempre procurei ficar no laboratório, né, trabalhando com as pesquisas, mas ao mesmo tempo aplicando na prática aquilo ali que a gente estava estudando. Né? Então, em resumo, é mais ou menos isso aí, a minha trajetória de vida na área da pesquisa. Bacana, bacana demais. Gostei demais de saber aí da sua trajetória. Queria que você falasse agora um pouquinho para a gente de quais são os métodos de avaliação física que você utiliza para prescrever exercícios para idosos. Legal. Quando foi em 2013 que eu realmente comecei a aprofundar os meus estudos na área do envelhecimento, eu percebi que o idoso ele faz parte de um público muito heterogêneo e ele passa por inúmeras alterações que abarcam aí o sistema neuromuscular, o sistema cardiorrespiratório e o sistema neuromotor, como o Colégio Americano se refere, né, aquele tipo de modalidade onde você trabalha coordenação, agilidade e por aí vai. Então, eu percebi que a avaliação do idoso ela não podia ser uma avaliação muito simples. Ela precisava ser uma avaliação multicomponente. Então, você tem que avaliar no idoso vários componentes que ele vai perdendo aí ao longo da vida, desde a força, porque muita gente fala assim, a força é o elemento mais importante para o idoso. Será que é mesmo? Então, assim, tem muitos idosos que, sim, é importante trabalhar a força, mas componentes, por exemplo, como desempenho em dupla tarefa, como desempenho em agilidade, desempenho em tarefas funcionais contextualizadas. Então, eu desenvolvi uma estratégia de avaliação, né, que é uma avaliação multicomponente, onde nós aplicamos uma avaliação específica de 9 componentes, né, da aptidão física e funcional. E aí, cada idoso, a depender do seu perfil funcional, nós aplicamos testes específicos, porque, veja, não adianta você pegar o componente equilíbrio e testar no idoso nível 5 o mesmo teste que você aplicaria no nível 1. Isso não dá para acontecer. Então, assim, a forma que eu avalio o idoso nível 1 no tocante ao equilíbrio é de um jeito, é um tipo de teste, que não é o mesmo que, por exemplo, eu avalio o idoso nível 5. Então, assim, a nossa avaliação hoje, que é um dos pilares da metodologia Longevitar, ela é uma avaliação multicomponente que respeita a individualidade do idoso. Em resumo, é isso daí que a gente trabalha hoje. Entendi. Quais seriam os 9 componentes que você avalia, Felipe? Então, você tem agilidade, você tem equilíbrio, coordenação motora, você tem dupla tarefa, força, potência, aptidão cardiorrespiratória, tarefas funcionais contextualizadas e falta qual mais? Tempo de reação, né? Então, a gente avalia esses 9 componentes aí. Por sinal, tem até aqui um slide que eu dividi isso daí de forma bem didática para as pessoas visualizarem. Você quer que eu mostre aqui Gostaria sim, se possível. Deixa eu abrir aqui. Enquanto você vai abrindo aí, compartilhando, se tiver algum problema, pode me falar, eu já liberei aqui o compartilhamento. Essa metodologia, ela é baseada em alguma outra metodologia existente, porque eu trabalhei na Petrobras, no Sesc, na época de minha vida, e lá a gente utilizava um protocolo bem parecido de avaliação do idoso, inclusive de avaliação física de modo geral. Eu fiquei até impressionado, porque essas empresas
elas usam um padrão ouro de avaliação física, que eu realmente, se alguém me falasse, eu não saberia e até custaria a acreditar, porque eles utilizam um programa multicomponente também, e não apenas na variedade de avaliação com relação ao exercício físico. Eles usam o pentatlo do bem-estar, por exemplo, para avaliar a parte nutricional, emocional, psicológica dos indivíduos, sejam eles idosos ou não. E foi um período bem bacana. E correlacionando, a avaliação funcional do idoso que a gente utilizava lá também era bem parecida com a que você citou do método Longevitar. Estou falando o nome do método correto? É Longevitar. É, longevitar, exatamente, Tá. que dá a ideia de longevidade, né? Sim. Então, assim, na verdade, eu me baseei, porque assim, ao longo de todos esses anos eu fui lendo, né, a respeito do treinamento multicomponente, porque os artigos que abordam essa metodologia, cada estudo faz diferente, né? Cada estudo sistematiza o treinamento de forma diferente. Tem um projeto, um modelo mais conceituado hoje pela quantidade de publicações que a gente vê aí, que é o Vive Frail, né? Lá do Miguel Izquierdo, da Espanha. No entanto, esses modelos que eu estava vendo na literatura, eles têm alguns pontos negativos, né? Que eu fui identificando um por um, e como também tem pontos positivos. Eu procurei na minha metodologia sanar os problemas que eu estava vendo, né? Nas propostas que já estavam aí bem estabelecidas, e criar uma nova estratégia onde potencializasse os pontos positivos que eu tinha visto em outros trabalhos, resolvendo as soluções dos problemas que eu encontrei, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela, deixa eu ver como é que eu faço aqui, share screen, aqui, share, pronto, agora vai. Tá conseguindo ver aí? Agora foi. Pronto. Eu falei tempo de reação, mas tempo de reação a gente avalia de forma embutida dentro da potência. Então, você tem aqui, ó, flexibilidade, membro inferior e membro superior, coordenação motora, equilíbrio, agilidade, dupla tarefa, tarefas funcionais, potência, força e aptidão cardiorrespiratória. Percebe que eu dividi essa sequência dos procedimentos em 4 blocos, né? Então, você tem aqui o primeiro bloco, onde você tem testes que são de baixa exigência física, testes que basicamente a fadiga é muito baixa, né? É tanto que você, na hora que vai aplicar no idoso, você deve seguir essa sequência, tá? De primeiramente fazer os testes do primeiro bloco, no segundo bloco você já tem alguns testes que demandam um pouquinho mais de esforço em relação ao primeiro, especialmente quando você vai avaliar a dupla tarefa pela questão do esforço cognitivo, isso pode gerar algum tipo de cansaço adicional. E aí você tem no terceiro bloco os testes de potência e de força muscular, que são testes onde você vai ter que demandar uma energia um pouco maior, terminando pelo da aptidão cardiorrespiratória, que é o teste que fadiga mais. Então, não posso começar a avaliar o idoso pelo teste da aptidão cardiorrespiratória, por exemplo, não faz sentido, porque aí você avaliaria, por exemplo, o equilíbrio com o idoso cansado, e poderia comprometer o resultado do teste. Então, a gente segue essa sequência, né, que eu estabeleci, e aí em cada componente desse você tem inúmeras possibilidades para avaliar o idoso conforme o perfil funcional que você tiver ali na sua frente, né? Em resumo, é isso daí. Ô, Felipe, então você tem um método para fazer a sua avaliação física e para prescrever o exercício físico. Puxando agora para a parte da neuro, até porque você deu aquele exemplo, né, do Alzheimer aqui no começo, quais resultados você tem visto, você tem obtido com este método frente a pacientes com patologias neurodegenerativas, como Alzheimer, doença de Parkinson ou outras doenças que você já tenha trabalhado? Quais foram os resultados que você obteve? No tocante às pacientes com Alzheimer, né, a gente tem percebido uma melhora muito grande na memória recente, sabe? Então, pacientes ali que, de repente, esqueciam que o filho tinha ido visitar, né? Pacientes que não lembravam mais do que tinham comido ao longo do dia, pacientes que tinham, de repente, lapsos de memória, né? Assim, muito grandes, começou aí a retomar essas memórias de curto prazo, né? Em função especialmente da aplicação, da ênfase, na verdade, no componente de dupla tarefa, sabe? Então, a gente trabalha por sessão por volta aí de 4 a 7, 8 componentes,
podendo até trabalhar os 9, mas isso aí depende de cada idoso. Mas, além da gente ter feito essa sistematização na sequência dos procedimentos, né, e nos protocolos de avaliação, nós também sistematizamos a sessão de treinamento multicomponente. Ela tem várias partes. Por sinal, a gente acabou de dar um curso agora, nesse sábado, né, onde a gente foi realmente o primeiro curso onde eu expus toda a metodologia, onde eu ensinei em detalhes tudo que a gente elaborou. Então, assim, se você pegar o completo da metodologia hoje, o curso completo que a gente já está disponibilizando, parte dele hoje é online e parte dele é presencial, dá 20 horas de informação, sabe? Então, são 20 horas de informação que a gente passa para as pessoas que trabalham com idosos para, enfim, adotarem no dia a dia deles a metodologia longevitária. Então, é uma metodologia caberia até, por exemplo, um livro, de repente escrever um livro sobre ela, né, abordando todos os detalhes, mas a princípio a minha intenção hoje é de formar profissionais dando cursos mesmo, sabe? A gente forma profissionais dando cursos para que a gente vai formar um grande exército. A minha intenção é essa hoje, formar um grande exército de profissionais capacitados para trabalhar com idosos. Teve um idoso muito, muito bacana que a gente trabalhou agora na assessoria, né? Que eu tenho uma assessoria para idosos, e era um idoso cadeirante, com limitações muito, muito severas de força de membros inferiores, e com a aplicação da metodologia, nossa, ele em um mês voltou a andar, né? A esposa dele relatou assim uma alegria muito grande, porque fazia tempo que não via o esposo tomar banho sozinho, ficar em pé e se saboar. Olha que bacana, né? Então, a gente conseguiu aí, com nossa estratégia desenvolvida, enfim, promover aí algo muito bacana, e a gente tem conseguido fazer isso com os alunos que a gente tem trabalhado. Bacana, bacana demais. Eu queria voltar primeiro para aquela. Logo no começo, quando você falou dos seus resultados com os pacientes de Alzheimer que você tem tido, você mencionou a recuperação da memória de curto prazo. Aí, a minha pergunta para você agora é a seguinte: esses pacientes que você tem trabalhado, eles são, na sua grande maioria, talvez você não tenha esse dado estatístico aí agora, mas você pode dizer de modo aproximado, de acordo com o teu conhecimento dos pacientes que você tem trabalhado. Eles estavam nas fases iniciais do Alzheimer ou tinham Alzheimer severo? Eu vou até explicar por que eu estou perguntando isso, porque segundo a literatura científica, o exercício físico, dupla tarefa, e, enfim, abordagens não farmacológicas de uma maneira geral teriam pouca ou nenhuma eficácia para pacientes que já estão num quadro severo de Alzheimer. E aí a minha pergunta para você é se esses pacientes estavam num quadro severo, se estavam num quadro inicial do Alzheimer. Normalmente, essas modificações na memória de curto prazo, elas são vistas nos pacientes que estão no estágio inicial ao moderado do Alzheimer. Pois é. 10% dos nossos alunos hoje são alunos que têm Alzheimer. E todos eles são de nível mais leve, um Alzheimer mais leve. Então, nós não pegamos ainda nenhum idoso com Alzheimer avançado, né? Como a minha avó, por exemplo, que chegou num nível super avançado. Mas, pelo menos nesse estágio inicial aí, a gente tem visto que a metodologia tem sido muito, muito, muito importante para frear esse processo aí de degenerativo, né, que ele passa ao longo da vida. Então, basicamente, a gente tem observado esses efeitos em pacientes com Alzheimer mais leve, né? E quais outras doenças neurodegenerativas você tem atendido e tem apresentado os resultados positivos que você pudesse mencionar, como Parkinson, por exemplo? Nós não trabalhamos com nenhum Parkinson ainda, né? Nós não tivemos essa experiência. Então, a maioria dos idosos que a gente tem pego, né, para trabalhar, são idosos Diabéticos, obesos? alguns com fragilidade, mas em relação assim ao Alzheimer muito pouco. A parte neurodegenerativa a gente quase não tem idosos com esse perfil, né, por enquanto. E a gente vai pela demanda. Quando a demanda vai surgindo, a gente vai fazendo ajuste, porque apesar da metodologia estar pronta, né, para ser explicada e para ser passada para as pessoas, ela não está rígida, ela é flexível a aprimoramentos, né? Então a gente pode sim, ao longo aí dos anos que a gente for atendendo, quando for vindo a demanda, a gente vai fazendo os ajustes, certo? Mas a princípio a gente não tem pego aí
pacientes com esse perfil aí de doenças degenerativas com muita prevalência, não. Ô, Felipe, para a gente finalizar essa parte mais científica aqui, você trouxe um perfil científico, fez seu mestrado, doutorado, pós-doutorado, está lecionando em diversas instituições aí no Rio Grande do Norte, em Natal, e agora você está se demonstrando um empreendedor, né? Você está partindo para o ramo empresarial, na verdade, montando um negócio voltado para atender os idosos. Então, duas perguntas. A primeira é, você tem intenção de fazer com que esse seu novo trabalho, esse seu empreendimento vire também um centro de pesquisas, onde você possa, de repente, estar aplicando esses resultados dentro das pesquisas e publicando? Pronto, você falou agora o meu grande sonho, né? Eu, na verdade, hoje tenho, assim... Porque, veja, eu aprendi até no esporte que a gente tem que sonhar alto, né? Você vê, eu sonhei ser campeão olímpico a minha vida inteira, que é o ápice do esporte. Não fui campeão olímpico, não cheguei no topo da montanha, mas eu cheguei a um certo ponto da montanha que, se eu não tivesse sonhado em chegar no ápice, eu não teria saído do lugar onde eu estava para o lugar melhor que eu cheguei, né? Então, assim, se a gente sonha alto, pode ser que o sonho não aconteça, mas a gente chega num lugar bacana. Como eu conheci, por exemplo, o Vitor Belfort, tive experiências com vários atletas, pude conhecer o Brasil inteiro, viajar para outros países competindo. Então, assim, tudo isso me proporcionado pelo esse sonho grande que eu tive. E eu tenho um sonho grande hoje de ter o Instituto Longevitar. Eu vejo, assim, um prédio, né, com vários andares, em cada andar um setor diferente, um setor de pesquisa, um setor de atendimento ao público, um setor de medicina integrada, sabe? Então, assim, eu vejo isso na minha mente, sabe? Então, por isso que hoje, assim, eu fico muito incomodado com empregos que me coloquem dentro de uma espécie de gaiola, sabe? Que me exijam dedicação exclusiva, que eu fique meio limitado para fazer outras coisas. Eu fico um pouco incomodado com empregos que têm esse perfil. Eu gosto de ser livre para crescer, sabe? Assim, para expandir as minhas ideias. E essa é uma ideia que você falou aí que eu tenho com certeza, né? De ter o Instituto Longevitar, que sirva até de apoio para universidades, né? Apoio em relação a apoio logístico de pesquisa, de material humano, enfim. Esse eu tenho ciência de pensamento. Vamos ver se Acho vai que acontecer, né? tem tudo para dar certo, né? Porque você já tem uma rede que funciona em É, torno disso. Você falou aí que seu pai é bioquímico, já tem uma clínica, então é. você pode estar associando dosagens nessa clínica Isso, com com, certeza. com as suas É, futuras intenções. Eu já é. vejo acontecendo. Eu já vou mais longe que Ah, você. Eu eu já vejo recebo, acontecendo. eu recebo essa bênção. Por sinal, ao lado da clínica do meu pai, tem um prédio com 3 andares, estacionamento embaixo, que está para vender, né? É um prédio aí, mas ele está custando alguns milhões. Mas, enfim, assim, tem que sonhar, né? Tem que... Financia, vai no Banco do É, Brasil, vai nos bancos aí ver se o que, é que eles te oferecem. Às vezes você é, consegue. acho que a gente tem um Deus grande que a gente serve, então tem que sonhar grande, né? Ele abre portas que a gente nem imagina. E assim, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você dissesse quais são as expectativas do que essa metodologia pode vir a oferecer, quais são as perspectivas dentro da área da neuro, né? O que que você Sim. espera conseguir oferecer com essa metodologia a médio e longo prazo para pacientes com Alzheimer e com outras patologias neurodegenerativas? É, Como você espera melhorar a vida dessas pessoas que não apenas com mobilidade funcional, porque a gente já sabe que o exercício físico realmente vai ajudar no aumento da mobilidade. Mas o que é que hum. você espera de ter de retorno de resultados com essas É, pessoas? para ser sincero, eu nunca pensei assim nesse ponto específico, né, de benefício a pacientes com doença neurodegenerativa como Alzheimer e Parkinson. Eu nunca tive esse pensamento específico. A minha ideia ele sempre foi promover benefício social e também benefício de redução de gastos públicos, né? Porque uma vez que você tem um idoso desse, melhorando o perfil funcional, melhorando, por exemplo, o comportamento hemodinâmico, fazendo com que ele consuma menos medicamentos,
menos consultas, porque, veja, 75% hoje dos 35 milhões de idosos que tem no nosso país dependem do SUS. Então, vou repetir, 75% dos 35 milhões de idosos que a gente tem no Brasil hoje dependem do SUS. Então, assim, o benefício que essa metodologia pode trazer, não só para esses idosos, como também para o setor público, né, de redução de gastos, é o que eu mais foquei, é o que eu mais pensei em alcançar, na verdade, né? É claro, a gente vai ter aí uma demanda que vai chegar, não tem a menor dúvida, de pacientes que têm Alzheimer. Quando a gente for abrir o nosso negócio mesmo, né, o prédio com isso daí, vai vir muita gente com esse perfil. E aí, assim, a ideia, obviamente, é a gente melhorar a vida de um paciente idoso com Parkinson e Alzheimer, reinseri-lo na sociedade, né? É você colocar de volta esse idoso aí para ter relacionamento com os familiares. Eu estava conversando hoje com uma colega de trabalho, que ela disse assim, o quanto ela fica triste em olhar para a mãe dela e não reconhecer a mãe naquele personagem que a mãe está hoje, né? Já num grau um pouco elevado de Alzheimer. Ela fala assim, poxa, será que vale a pena ela continuar viva? Olha só o que ela me falou. Será que vale a pena ela continuar viva, né? Então, eu vejo assim que uma vez que a gente consiga também atingir com mais força esses pacientes aí com doenças neurodegenerativas, a gente vai reinseri-los na vida familiar, né? E olha que bacana se a gente conseguir de fato alcançar esse objetivo, né? Então é algo que a gente aí também tem de perspectiva. Mas inicialmente eu não tenho esse foco aí não, mas com certeza isso vai acontecer. Sensacional, sensacional. Parabéns. E assim, o exercício físico realmente, não só o exercício físico, mas orientações nutricionais, o atendimento de um psicólogo, são coisas que o Estado brasileiro, e quando eu digo Estado brasileiro, eu me refiro a todos os estados, ao país como nação, poderiam oferecer e deveriam oferecer, né? Existem diversos estudos, e não são estudos recentes, são estudos bem antigos, que vêm de mais de 20, 30 anos atrás até os dias atuais, que mostram que investir na intervenção não farmacológica, seja pelo exercício físico, pela simples orientação nutricional, né, você consegue fazer com que pacientes com as mais diversas patologias deixem de utilizar medicamentos para pressão arterial, para cardiopatias, ou pelo menos reduzam. Então, isso impacta diretamente os cofres públicos, como você colocou, impacta a saúde da população, a qualidade de vida da população, e é algo que a gente deveria estar conseguindo fazer facilmente em todos os estados do nosso país. Infelizmente, não é algo que acontece, né? Infelizmente, não é. Mas parabéns pelo seu trabalho, agradeço ter Obrigado. aceito o convite para esse bate-papo e posteriormente já fica aqui um convite para uma futura palestra, para que você possa trazer uma palestra com dados, com gráficos, artigos publicados sobre não só a metodologia, suas intervenções, suas ações no mestrado, no doutorado, no pós-doc também. Agradeço demais. Se quiser deixar uma palavra final e fazer um merchan também, fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado, Ricardo, pelo seu convite. Para mim foi uma honra, um privilégio, na verdade, estar aqui contigo. A gente se conheceu aí num concurso, né, na UFRN, Sim, e desde exatamente. lá a gente vem se falando. É muito bom a gente poder ter essa amizade. E para quem quiser me seguir no Instagram, o meu arroba é drfilipedantas. Quem tiver interesse também em adquirir o curso online, ele está disponível aí para ser acessado. E agora, 17 de julho, a gente vai ter a segunda turma do curso presencial, porque, veja, a metodologia completa, ela tem uma parte no curso online e uma parte no presencial. Então, a gente vai dar agora, dia 17 de julho, o curso presencial, que é o curso de prescrição, né? O que vai ensinar as pessoas a prescreverem treino para idosos através da metodologia Longevitar. Então, para mim é um prazer aqui poder estar divulgando isso também. Obrigado pela oportunidade aí. E com certeza estarei sempre à disposição quando você precisar, beleza? Obrigado, Felipe. E está convidado para uma palestra, dessa vez uma palestra extensa, lá para 1 hora mais ou menos, Ok. bastante slides com dados, resultados bonitos que você queira apresentar. O Show de convite está bola. feito, agradeço a sua disponibilidade em participar do bate-papo. Grande abraço, vou encerrar aqui. Valeu.